O Espírito Santo está nos ensinando muito ultimamente sobre a confissão da palavra. Amém? Então hoje nós vamos continuar aprendendo com o Espírito Santo. Cada vez mais eu não quero ser um pregador, nem um mestre. Eu quero ser alguém que deixa o Espírito falar e fluir. Porque Ele sabe falar direito. Ele sabe ensinar bem. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 14. Pastora Araceli, semana passada, ministrou sobre os 2 espias que foram aprovados e os 10 espias. E na verdade, aqueles 10 espias, eles não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade. E os que entraram por causa da fé. Thank you. Então, o que te impede e o que te impulsiona nas coisas de Deus é a incredulidade ou a fé. Na verdade, eu e você deveríamos sempre ter essa consciência em não batalharmos por mais nada a não ser pela nossa fé. Porque Jesus venceu tudo lá na cruz. E meu problema não é o meu problema. Meu problema é se eu creio ou não creio. Porque Deus está sempre pronto para manifestar sobre a prática da nossa fé. Deus está sempre pronto para fazer sobre o exercer da nossa fé. Querido, confie em mim. O negócio é a fé. É a fé que vai amadurecer você. É a fé que vai nutrir o seu espírito. É a fé que vai te dar vitória contra os principados e potestades. Fé é a porta que os céus têm para manifestarem na sua vida. Fé é a porta que Deus tem para entrar na sua vida. Então, procure aprender a acreditar no invisível, segundo a palavra que você recebeu no coração. Exerça sua mente. Como assim, pastor? Exatamente isso. Exerça a sua mente, exerça a sua vontade, exerça a sua alma em acreditar. Exercita-te nas coisas do Espírito. E dentre esses fatores que formam a fé, a confissão da palavra talvez esteja no topo da lista. Porque confessar a palavra é a fé dizendo, falando. A fé se expressa de várias maneiras, e uma das principais maneiras com as quais a fé se expressa é através do que você diz. Agora, olha para mim. Nas últimas ministrações, houve uma unção profética muito forte aqui. Quando estavam aqui, dá glória a Deus. Foi muito forte o peso de glória que estava aqui ontem, por exemplo. O peso de glória que estava aqui sábado. As últimas 3 ministrações, excluindo a de domingo, que foi eu creio que Deus abençoou, mas
Vocês entendem o que eu estou falando? As 3 últimas ministrações, elas foram extremamente inspiradoras, proféticas. Mas nessa noite, eu sinto o Espírito Santo falando assim para você: ei, vem cá, você entendeu tudo sobre confissão da palavra, né? Eu entendi. Que bom. Mas agora eu quero te ensinar a ser prático. Porque a verdade revelada que não pode ser praticada, não pode ser acessível. A verdade revelada que não pode ser vivenciada, não pode ser experimentada. E Deus trabalha sempre comigo e com você, a fim de que nós sejamos pessoas simples na nossa fé, e não pessoas complicadas. Puxa, mas as revelações dessas últimas 3 palavras foram profundas. Concordo com você. Foram revelações tremendas, amém, glória a Deus. Mas, se não houver uma unção de simplicidade, como você precisa receber o que Deus vai derramar aqui hoje, irmão. Talvez hoje seja a principal de todas as palavras, de todas as últimas 3. Essa 4ª ministração talvez seja a principal, porque agora o Senhor está te falando assim: ei, agora você vai entrar no campo e vai jogar. Você vai entrar no jogo. Eu vou te ensinar como funciona esse negócio. Por exemplo, Jesus disse: quem disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Como é que é isso, hein? Qual é a prática desse negócio? Porque eu profetizo sobre a minha vida e sobre a sua, que nós vamos experimentar a palavra de Deus, que nós não seremos um povo cheio de revelação com pouca experiência. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele se dirige aos experimentados. 1 Coríntios capítulo 2, Paulo fala: olha, eu quero falar com você que é experiente, experimentado, ou seja, você que praticou tanto uma verdade, que as pessoas olham para você e encontram simplicidade em vivê-la. E aquela verdade, porque se tornou simples, pode ser transmitida. E aquela verdade, porque se tornou fácil, pode ser copiada, pode ser seguida, pode ser aprendida. Paulo disse para Timóteo: olha, Timóteo, o que você recebeu de mim, transmite para homens fiéis. Então, querido, o que é simplicidade em termos da fé? Olha para mim. Simplicidade em termos da fé é que você caminhou tanto naquela palavra que ela foi descomplicando com o tempo. Não o contrário. Você viveu tanto aquela verdade que Deus te mostrou, que ela foi se abrindo e desabrochando, não o contrário. Ao andar com você, as pessoas não podem deparar cada vez mais com complicação. Ao andar com você, as pessoas têm que encontrar com simplicidade. Simplicidade é o quanto Deus pode transferir de você para o seu irmão. Simplicidade é o quanto Deus pode retirar da vida que você tem com Ele e dar para alguém. Levanta a sua mão e diga bem forte comigo: simplicidade é o quanto Deus pode tirar da minha vida com Ele e presentear alguém. Puxa, eu passei 8 anos aprendendo esse negócio.
E em 3 segundos a Amanda recebeu. Você não pode transferir para ninguém o seu chamado, o seu propósito, mas você pode transferir a sua vivência. Vou repetir isso. Você não pode transferir para ninguém o seu chamado e o seu propósito, mas você pode transferir a verdade a qual você vive. Por falar nisso, pergunta para o irmão que está ao seu lado: em qual verdade tu tem vivido ultimamente, hein, meu irmão? Quando eu digo verdade, eu sempre me refiro à realidade. Quando a Bíblia diz que o Espírito da verdade é o Espírito da realidade. Sempre que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, falando o Espírito da verdade, ele está dizendo o Espírito da realidade. Então, oração em línguas é algo tão vívido no meu respirar, que para honra e glória de Jesus, quem ficar perto de mim vai orar em línguas. Não há uma complicação nesse assunto na minha vida. Não é complicado, é simples. Se você não quer orar em línguas, não fique perto de mim. Porque se você aproximar de mim só um pouquinho, daqui a pouco você está assim. Se você aproximar mais um pouquinho, você vai comprar um relógio cronômetro. E se você aproximar mais ainda, você vai começar a ter metas diárias de oração. O que é isso? É simplicidade espiritual. Talvez você tenha um conceito de simplicidade totalmente diferente do que eu estou falando. Não estou me referindo à simplicidade humana. Eu estou me referindo a um caminhar com Deus que tornou-se visível, acessível e palpável. Vou repetir. Eu estou me referindo a um caminhar com Deus que se tornou acessível, simples, palpável, tangível, transferível. Meu querido, se o que Deus te deu não pode ser transferido, não foi Deus que te deu. Quando o assunto é fé. Vocês querem que eu repita? Vou repetir. Se o que você recebeu de Deus não é transferível, não foi Deus que te deu. Porque o amor dá. O amor reparte. O amor transfere. Glória a Deus. O amor é benigno. Amém. O amor é bom. Amém. Você dá roupa, você dá dinheiro, você dá tempo, você dá sua alma, você pega a sua vivência e pode colocar ela numa cápsula e dizer para ele: toma, meu filho, que você vai sair desse buraco. Simplicidade é o quanto eu posso encapsular a minha vivência e te dar para beber. Repete isso comigo. Simplicidade. Mais forte, igreja. Simplicidade é o quanto eu posso encapsular a minha experiência com Deus e dar para alguém beber. Tem nada mais simples do que pegar um comprimido e beber, né? Uma cápsula, beber. Não tem mais nada mais simples. Imagina você pegar 10 anos de experiência com Deus e encapsular isso. Aí a pessoa te pergunta: quanto custa? Aí você vai dizer: para mim
Agora para você é de graça. Aleluia! Por isso, amados, que a religião é tão terrível, porque ela nos rouba isso que eu estou falando. A pessoa aprende estratégia com você, a pessoa aprende método. Eu não estou dizendo que estratégia e método em si são algo errado. Se tem liderança do Espírito Santo é de Deus. Mas as pessoas precisam aprender muito mais do que estratégia e método com você. As pessoas precisam aprender vida com você. Pergunta para o irmão que está ao seu lado assim: você está transferindo o que Deus tem te dado? Põe a mão no ombro dele, dá uma sacudidinha santa e fala assim: ei, guerreiro, o que Deus derramou aí está saltando para os outros? A água que Ele te deu é uma fonte que jorra? Aleluia! Quem andar com você tem que aprender como ser curado. Quem andar com você tem que aprender como prosperar. Quem andar com você tem que aprender como vencer no casamento. Quem andar com você tem que aprender como vencer as emoções, vencer a mentalidade, vencer a incredulidade. Querido, Paulo fala que Paulo fala assim: não é assim que vocês têm aprendido a Cristo. Lá em Efésios capítulo 4. Não é assim que vocês têm aprendido. Paulo não diz de Cristo. Está escrito lá. Não é assim que vocês têm aprendido a Cristo. Cristo, você não aprende de Cristo, você aprende Cristo. Não é dele, é Ele. Não é seu, é você. As pessoas vão olhar para você assim: é assim que faz. Você recebe essa palavra? Então eu vou falar uma coisa que você não vai gostar muito. Primeiro eu vou perguntar de novo: você recebe essa palavra? Agora eu vou falar algo que você não vai gostar muito. Dá um jeito de descer desse barco e andar sobre as águas. Porque essas lições não são aprendidas na cadeira de Moisés. Essas lições são aprendidas na cadeira dos apóstolos. Essas lições não são aprendidas no sofá da sua casa, assistindo Netflix. Eu gosto de Netflix, mas não é assistindo Netflix, não é no Now, não é na sua Sky que você vai exercitar-se na vida. Você vai ter que dar um jeito de entrar para o seu quarto, ouvir Deus e colocar em prática o que Ele falou com você. E é nesse ambiente profético que nasce a confissão. Não é que você agora, querido, não é errado você tomar um tempo para confessar a palavra. É certo. Conheço a história de uma professora que estava tomada com câncer. E ela procurou o pastor Dave Robertson e o irmão Norval Reis. E o câncer já tinha tomado seu fígado, suas partes íntimas, etc. E ela procurou eles e disse: olha, eu sou uma professora, eu sei o que fazer, me ensina que eu faço. Aí eles disseram: todo dia você vai tirar um tempo para dizer: Deus, eu te louvo porque eu sou sarada. Deus, eu te dou graças. Você está ouvindo, corpo, que eu estou curada? Aleluia. Deus, eu te louvo. Você vai declarar que você está curada. Algumas horas do seu dia. E ela trabalhava durante o dia, à noite, todo mundo ia dormir, ela ia para a sala e ficava andando em volta da mesinha e dizendo: Pai, obrigado porque eu sou sarada.
Oh Jesus, eu te louvo e eu te agradeço, porque eu sou sarada, eu sou curada. E passaram-se uma semana, 2 semanas, as dores presentes no corpo, o incômodo presente no corpo, mas ela continuava declarando a palavra algumas horas do seu dia. Eles perguntaram para ela assim: quantas horas você chegou a declarar num dia? Ela disse: olha, eu não sei, eu sei que teve um dia que foram mais de 500 vezes que eu dei volta na mesinha de centro. 533 vezes, negócio assim. 9 meses depois, as dores foram embora. Ela fez o exame, estava completamente curada pelo poder de Deus. Não está errado você tirar um tempo para enfrentar a sua montanha e declarar a palavra de Deus, dizer: eu tenho o que eu digo, e eu digo que eu sou curado. Eu tenho o que eu digo, e eu digo que eu sou livre de dívidas. E as dívidas vão ter que desaparecer da sua vida. Agora aqui em Números, fala assim no capítulo 14. Eu preciso que você preste muita atenção. Números 14, verso 28. É o evento dos espias, ok? Aqui continua falando dos espias. 2 creram e 10 não creram. Aí diz assim no verso 26. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Agora presta atenção. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Deus estava dizendo: não é o que eu digo que determinou o futuro de vocês, é o que vocês disseram. O que vocês disseram no meu ouvido, eu vou cumprir. Vocês disseram que lá tem gigantes. Vocês disseram que lá, papapá. Vocês disseram pipipi. Pois é, assim como vocês disseram, eu vou fazer. Pastor, por que você está falando sobre isso? Porque, meu querido, confessar a palavra é muito mais do que um momento. É um momento que você tira muitas vezes. Muitas vezes tem um problema que te atrai, ficar ali declarando a palavra, amém? Mas confessar a palavra é a sua maneira de viver. É a sua maneira de falar, não apenas na igreja. É a sua maneira de falar quando você está tomando banho. É a sua maneira de falar quando você está na mesa do jantar. É a sua maneira de falar quando você está na mesa do almoço. É a sua maneira de falar quando você está na roda dos seus amigos. É a sua linguagem natural que expressa alma ou espírito. E por que muitos perdem a guerra? Porque eles são religiosos com a confissão da palavra. Eles declaram: Senhor, eu te louvo porque as minhas dívidas são pagas. Religiosidade pura. Desculpe quem falou amém, glória a Deus. Porque eu estou me referindo aos religiosos agora. Me ouve. Escuta, calma. Mas você está certa. Só que agora eu quero falar de outra turma. Que fala assim: Deus, obrigado porque minhas dívidas são pagas. Aí na rodinha dos amigos, fala: cara, eu estou numa quebradeira. Rapaz, tem 3 semanas que eu não vendo nada. E cara, olha, eu estou endividado. Você percebe que ele é religioso. Ele confessa a palavra na igreja ou no momento, mas confessar a palavra é mais do que declarar a verdade do momento. É o que você fala o tempo todo. É o que você fala no carro. É o que você fala na rua. Confessar a palavra é a sua linguagem de rua. É como você fala normalmente.
Porque não adianta nada você decretar aqui e destruir o seu decreto aqui. Você decreta: Pai, eu te louvo porque eu sou próspero. E você vira para o teu amigo: cara, pensa em um cara apertado. Ou seja, uma confissão anulou a outra. Uma confissão anulou a outra. Porque você é um rei e um sacerdote. E quando você diz, você homologa. Você decreta. Você faz uma homologação. E os céus respeitam o que você diz. Os anjos acompanham a sua confissão. E eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer: não faça dois decretos. Não tenha duas linguagens. Não seja dúbio. Não seja duplo. Pelo contrário, que da sua boca saia apenas uma confissão, o que Deus te diz. Fala para 3 pessoas perto de você: uma confissão pode anular a outra. Você diz assim: eu estou curado. Aí vem a dor. Amor, me leva no médico. Pastor, você não vive falando que não é pecado ir no médico? Vivo. Por exemplo, se alguém chega em mim e pergunta assim: pastor, eu devo ir no médico? Na hora eu já digo: deve. Porque quem está na fé nem me pergunta. Eu vou te ensinar algo. Vou te ensinar a pastorear. Quem quer aprender a pastorear aqui? Se alguém te perguntar assim: vou ou não vou no médico? Fala na hora: vai. Mas vai rápido. Vaza. Porque quem crê que está curado esqueceu o caminho de volta. Então, amados, eu estou entrando agora num campo delicado. Porque, Senhor, eu te louvo porque eu sou sarada. E a dor aumenta. Amor, me leva no médico. Isso é um campo delicado. E aí? E aí que você vai para o médico, mas entenda que você não está na fé ainda. E o que eu faço? Continue declarando a palavra, até você cruzar a linha sem volta. Continue declarando a palavra. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vou repetir. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Dá um glória a Deus bem forte. Não é errado ir no médico, não é errado recorrer ao empréstimo, não é errado pipipi, papapá, não é errado ir no gabinete conversar com o pastor Heber, não é errado, nada disso é errado, passar um WhatsApp para o pastor Heber, para perguntar para ele, mas há um caminho mais alto, há um caminho sobremodo excelente. Você quer muito falar comigo porque você conhece pouco o Espírito Santo. E eu vou repetir, ainda que ninguém pediu. Você pediu? Vem um grande homem de Deus na igreja, né? Aí ele entrega uma profecia para um, entrega uma palavra de conhecimento para outro, entrega uma revelação para outro, e para você o negócio não acontece. Ele te erra toda vez. Tem 4 aqui, ele dá uma palavra para esse, aí chega e você pula. Só dá uma palavra para esse, aí você fica: Deus, eu estou em pecado. Aí Deus te responde: não, meu filho, é que você tem uma intimidade comigo, que eu não preciso usar profeta para falar com você.
esses são bebês, você é maduro. Eu não preciso de profeta para falar com você. Eu falo com você face a face. Então, não se sinta culpado se o profeta te erra. Não se sinta culpado se o profeta não telefona para você. Pastor, você está desprezando profecia? Não, a Bíblia diz: não desprezeis as profecias. Julgai tudo e retende o que é bom. O que eu estou te ensinando é que existe um lugar mais alto. É errado um gabinete com o pastor Heber? Não, mas há um lugar mais alto. É errado um WhatsApp, pastor Heber? Não, mas há um lugar mais alto. Então o Senhor, nossa irmãos, é muito forte que eu vou falar agora. Ouve isso aqui, vou falar mesmo. Quem está sentindo fogo de Deus aqui? Tem um fogo aqui, né? Está queimando. Literal. Quando a Bíblia diz assim, Judas, são estes os que promovem almáticos que não têm o? Perguntar de novo. São estes os que promovem almáticos ou sensuais, psíquicos, que não têm o espírito. Aquela palavra divisão ali significa, são estes os que promovem dois tipos de vida. Por viverem na alma, por viverem em suas emoções, que são voláteis, por viver nos seus raciocínios, eles não têm uma vida, eles têm duas. E a Bíblia diz no Salmo 119, eu odeio a duplicidade. Eu odeio a duplicidade. Talvez você não saiba por que você não chegou lá ainda. É porque tem dois de você na mesma luta, em caminhos diferentes. E quem tem duas visões não alcança nenhuma. Se dois de você pegam o mesmo problema, isso vai dar problema. Diga forte para o irmão que está ao seu lado. Se dois de você, fala assim, se você sabe o nome dele, fala, dois Fernando, duas, fala para ele. Se dois Heber entram na causa, tem problema, porque um Heber é o Heber natural, o outro Heber é o Heber espiritual. Um vai me puxar para a terra, o outro vai me atrair para o céu. Por isso, Paulo diz, vós, porém, amados. Agora você vai entender essa frase, vós porém, vocês não têm duas vidas mais, vocês são um povo que alcançou uma vida só. Eu profetizo uma vida só na sua vida. O tempo de duplicidade passou nesse lugar. Quero dizer a você da internet, o tempo de duplicidade passou na tua vida. São estes, irmãos, a expressão é muito forte. São estes os que promovem. Não, eu não vou promover duas vidas. Eu vou me edificar na minha fé santíssima. Não é qualquer fé também. Existem vários níveis de fé e muitos tipos de fé. Não vou entrar nisso agora.
fé para salvação, dom da fé, etc. Existem muitos níveis de fé, tipos de fé. Mas aqui está falando que quando eu oro em outras línguas, eu me edifico na minha fé santíssima. E eu vou te dizer que fé é essa. Porque quando a Bíblia diz assim, sede santos, porque eu sou santo, Deus está falando assim, se separe para mim, como eu sou separado para você. Seja santo como eu sou santo, ou seja, vem para mim como eu vou para você. Agora, quando Judas diz, a fé santíssima é o seguinte, como eu me entrego totalmente a você, entregue-se totalmente a mim, orando em outras línguas. Por isso uma pessoa que não para de orar em línguas, ela deixa o pecado. Uma pessoa que não para de orar em línguas, ela deixa o mundo. Uma pessoa que não para de orar em línguas, ela vence o diabo. Uma pessoa que não para de orar em línguas, ela mata a carne. Uma pessoa que não para de orar em línguas, ela fortalece o seu espírito. Uma pessoa que não para de orar em línguas, ela descobre o seu chamado. Uma pessoa que não para de orar em línguas, ela cumpre o seu propósito. Uma pessoa que não para de orar em línguas, ela se torna igual a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Então não é um tipo de conversa aqui na igreja, e outro tipo de conversa no carro, e outro tipo de conversa no trabalho, e outro tipo de conversa na faculdade, e outro tipo de conversa com os amigos íntimos. Quem é você? Quem é você? Porque o que você fala revela o seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Como é que você é capaz de falar algo aqui, algo na faculdade, algo no trabalho? Onde eu estou eu me adequo. Espírito de Herodes, sai dele. Herodes mantinha João Batista preso. Diz a Bíblia que Herodes ia lá ouvir ele, gostava de ouvir, e ficava lá bebendo. Eu estou citando Marcos capítulo 6, e Herodes amava ouvir João Batista, e um dia, no seu aniversário, ele deu uma festa, e Herodias, filha da mulher que ele morava com ela, que ele estava em adultério, dançou, e ele ficou... Quando ela se aproxima dele, pergunta, o que eu faço? O que você quer de mim? Ela perguntou, ela disse na hora, foi lá na mãe e disse na hora, eu quero a cabeça de João Batista num prato. Meu irmão, quando você tem muitas caras, você acaba cortando a cabeça de João Batista. Ela dançou para ele e veio falar com ele. E ele falou para ela, o que você quer? Pergunta, porque eu dou até a metade do reino. Não chegue nessa situação na sua vida, meu irmão. Vou repetir isso, não chegue nessa situação na sua vida, aonde há uma conspiração do inferno, e você vai ter que ser colocado em jogo. Você tem que ter uma palavra para que o inferno nunca envie Herodias para a tua vida. Você tem que ter uma palavra para que quando Herodes perguntar, o que queres que eu te faça? E ela disser, a cabeça de João Batista, ele vai ter que ter peito. Porque ele teve vergonha, não é verdade? O que aconteceu com Herodes? Ele ficou com vergonha. Estava cheio de gente perto. Diz a Bíblia que Herodes ficou profundamente triste. Lê lá. Ele ficou profundamente triste.
mas por causa dos convidados. Diz bem assim a Bíblia: por causa dos convivas, Ele concedeu o que a menina pediu. Você nunca vai chegar nesse lugar em nome de Jesus. Então levanta a sua mão bem alta e grita comigo: meu Deus, aborrece a duplicidade. Mais forte: o meu Deus aborrece a duplicidade. Dessa boca jorra uma água limpa, cristalina, que sara e que cura. Uma água. Levanta a sua mão e diga forte comigo: uma água na igreja jorrará dessa boca. Mais forte, igreja: uma água na família, uma água no quarto, uma água na faculdade, uma água no trabalho. Eu sou uma fonte de água limpa. Então nós vamos ser práticos com a confissão da palavra. Não é só algo que você declara lindamente, é como você fala o dia todo. Não é algo que você fala aqui, lá no campo de futebol, só Jesus na causa. Não é algo que você fala aqui e quando só tem ímpios. O que você fala quando só tem ímpios? Porque aí você tem oportunidade. Não, meu irmão, seja a mesma pessoa. Porque eu, Senhor, aborreço a duplicidade. Você recebe essa palavra? Então diga assim para o irmão que está ao seu lado: a confissão da palavra transcende um momento. A confissão da palavra transcende um lugar. A confissão da palavra transcende a minha teologia humana. Mais forte: confessar a palavra é minha maneira de falar, é minha maneira de dizer. Cedo, de tarde, de noite. 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 Nossa, pastor, mas você está sendo radical. Eu estou sendo radical porque a Bíblia é radical. Se Deus mudar sua boca, Deus muda seu futuro. Sua boca é o veículo que te conduz para o seu destino. Por que eu não seria radical? Sua boca é o veículo que te conduz ao seu destino. Esse assunto é sério, irmãos. Diga comigo assim, olhando para mim: falar é coisa séria. Por isso que um dos nomes de Deus é Verbo. Um dos nomes de Deus é Palavra. O Pai, a Palavra e o Espírito. Esse assunto é sério. Um dos nomes de Deus é Palavra. Talvez você encontre com Jesus e pergunte: quem é você? E ele te diz: eu sou a Palavra. Tem uma unção de vitória nesse lugar.
Eu sinto Deus corrigindo o nosso coração. Eu sinto Deus corrigindo a nossa boca. Eu sinto Deus nos ganhando para a fé. Eu sinto Deus nos atraindo por uma nova dimensão no Espírito. Porque Deus está levantando aqui um povo que não tem duplicidade, mas um povo que tem uma palavra, e é a palavra da fé. Aleluia! Diga forte comigo, uma palavra. Uma palavra. A da fé. Se você vai abrir a boca, que seja fé. Ou então cala a boca. Por isso que a Bíblia diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar. Porque quando você falar, pelo amor de Deus, fala fé. Não despeja incredulidade em mim, não. Não me joga para trás, não, me joga para frente. Então, queridos, o Espírito Santo nessa noite derramou aqui uma unção de simplicidade. Essa palavra foi muito simples. Muito simples. Porque Ele quer transferir. E te dizer: do it. Faça. 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 Quantos têm orado em línguas aqui? Pode dar uma glória a Deus? Agora, quantos vão começar a confessar a palavra? Dá uma glória a Deus. Confesse a palavra até que a sua vida se torne a própria palavra. Confesse a palavra até que você mesmo seja uma expressão do que você fala. Confia em mim. Não haverá demônio que vencerá você. Amém?